Olá pessoal, eu quero aqui passar algumas dicas para aqueles que estão iniciando com a gaita ponto, para os aprendizes que não têm professores à sua disposição, principalmente, ou aqueles que não podem pagar um professor. Tenho recebido uma série de mensagens no WhatsApp, no Face, de pessoas que não têm condições neste momento de ter um professor pedindo dicas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para passar algumas dicas simples, um total de 7 dicas, que vão auxiliar aí num aprendizado autodidata. Bom, para começar, antes de falar qualquer outra coisa, antes de passar as dicas, eu queria ressaltar a importância de um professor. Se possível, tenha um professor. Porque um professor, ele, além de atalhar muita coisa, que vai ser difícil aprender sozinho o caminho é mais complicado, um professor ele vai poder ver em tempo real o que o estudante está fazendo de errado, um dedo errado, uma posição errada, e corrigir naquele mesmo momento, evitando assim que o estudante adquira péssimos hábitos. É muito mais fácil aprender certo do que aprender errado e depois tentar corrigir. Essa correção do errado é muito complicada. Então, se possível, tenha um professor. Existem professores presencialmente, existem professores na internet. Depois no final do vídeo eu vou até citar alguns. Se possível, tenha um professor. Mas passando as dicas, indo direto ao ponto agora. Dica número 1 para aprendiz de gaita ponto. Comece pelo simples. Comece numa 8 baixos. Evite começar em gaitas de mais baixos, porque é mais complexa. Evite começar com gaitas de muitos botões. Tente começar no mais simples possível, em gaita de 8 baixos. Razoável que seja gaita de 21 botões, ou seja, que só tenham 2 ilheiras, que facilita. Dica número 2. Tente inicialmente ter um controle do instrumento. Como assim? Primeiramente, se tu está começando a tocar gaita, não tente tocar com uma alça só a gaita no joelho, que nem o Gilberto Monteiro, os argentinos, porque isso é mais difícil, isso vem com o tempo. Inicialmente tente tocar com as 2 alças bem presas. Regule sempre a alça esquerda um pouco menos do que a alça direita, para o teclado ficar verticalmente ao corpo. Isso vai ajudar. Procure manter essas alças apertadas, não tão apertadas, mas não frouxas, né? Porque isso vai dar mais segurança. Para também ter um controle do instrumento, faça os exercícios e comece tocando com o dedão atrás do espelho dos botões. A técnica que se usa o dedo do lado é uma técnica mais avançada e exige um pouco mais de treinamento. Com o tempo essa técnica vem. Para começar, comece com o dedo atrás. Evite exercícios com o dedo do lado e muito menos, na gaita ponto quase que uma heresia, tocar com o dedão por cima. Salvo raríssimos casos, não se usa o dedão fica de fora do toque da gaita ponto. E tente ter um controle bom do foles. O fole é o pulmão da gaita ponto. Então muitas vezes vocês vão estar fazendo exercício, fechando, por exemplo, e o fole pode acabar antes do exercício terminar. Procure ter esse controle, use bastante o torniquete para controlar isso. Se tu fez exercício fechando e viu que o fole acabou antes do tempo, a próxima vez tente abrir mais. E vice-versa, se tu está fazendo exercício abrindo e o fole abriu demais e não abre, tu não consegue mais abrir ele, tente controlar essa pressão. Ok? Toque sempre com a mesma intensidade, procure tocar com a mesma intensidade. Ou seja, procure fazer uma escala, por exemplo, um toque, que cada nota tem o mesmo volume. E não, por exemplo, uma coisa assim, ó. Porque isso vai atrapalhar.
treinar mais controle sobre a gaita, tente tocar sempre com a mesma intensidade. A dica número 3, uma das dicas mais importantes na questão de tocar, toque devagar. Evite tocar rápido, não tente tocar rápido se tu é um iniciante, porque vai servir apenas para reforçar um toque ruim, para reforçar más práticas e para atrapalhar a próxima dica que eu vou dar em seguida, que é a autopercepção. Mas a dica número 4 é isso, toque devagar, procure fazer os exercícios, as escalas, os arpejos devagar. Pode bater o pé para marcar um tempo. Se está muito rápido, vai mais devagar ainda. E faz cada nota ter a mesma intensidade e a mesma duração para começar o treinamento. Evite, por exemplo, fazer algo que cada nota tem uma duração diferente da outra. Por exemplo, isso aqui, errado, ó. Não, faça cada nota ter o mesmo tempo. Essa foi a dica 4. A dica 5 é autopercepção. Se tu é um autodidata, a coisa mais importante que tem é tu ter essa autopercepção apurada. Porque senão tu começa a fazer alguma coisa errada, às vezes ali no anseio de tocar logo, começa tocando errado, o som sai, mas tu está tocando com uma dificuldade acima da necessária. Muitas vezes toca uma música simples, muito mal tocada, pelo simples fato de que tu está tocando errado, está tocando com dedos errados, está fazendo uma força tremenda, está tenso. A gente relaxar o braço. Essa autopercepção, pode tocar na frente do espelho, veja como é que está a tua postura. Tente sempre prestar atenção no posicionamento dos dedos, saber se o dedo está correto ou não. Isso é autopercepção, se dá conta do que se está fazendo. Não adianta sair tocando música de início e tocar tudo errado, não conseguir tocar bem, tocar uma música fácil com dificuldades. Então a minha dica, principalmente para quem não tem professor, é ter uma autopercepção apuradíssima. A dica 6 é evitar querer começar tocando músicas. Evite querer começar tocando música. Comece fazendo exercícios, tocando escalas, acordes, arpejos, porque a música nada mais é do que um agregado desses exercícios, um agregado de escalas, acordes, arpejos, enfim. Se tu treinar bastante esses exercícios, a música ela vem automaticamente. Quando for tocar uma música vai ser fácil. Então, não tente começar tocando uma música, eu quero aprender a música. Não, tente fazer exercícios antes. E esses exercícios, primeiro, escalas. Com o tempo vai adquirindo velocidade. Vai podendo tocar tanto as notas ligadas quanto de forma seca, né, o staccato. Além de escalas, acordes, treine acordes. Dentro de um acorde, uma nota após a outra. O arpejo. Treine arpejos. Se estiver muito rápido, faz devagar, de início. Quando
tempo vai aumentando a velocidade. Varie. Arpejo de 3 notas, de 4 notas. Arpejo, escalas, acordes, arpejos e exercícios que não tão caracterizados como nenhum desses três, nem como escala, nem como um acorde, nem como um arpejo, mas está dentro também dessas construções. Por um exemplo de exercício, vou pegar aqui essas 3 notinhas. Coloco o dedo 4, mindinho também, para trabalhar. Se estiver difícil, diminua a velocidade, mas não faça errado. É muito melhor fazer o correto devagar do que o errado depressa. A perfeição vem com o tempo. Com o passar dos dias, a gente vai notando melhor, tocar o instrumento todos os dias, a gente vai começando a notar melhora. A 7ª dica, e última dica para autodidata, procure material. Na internet tem material, nós temos as revistas Canto Sul, temos os DVDs do César Ferreira, tem diversos vídeos no YouTube. Só tome muito cuidado com os vídeos no YouTube, porque muitas vezes quem posta o vídeo sabe pouquíssimo, e aí faz com dedos errados, tu acaba copiando uma coisa errada, não é bom também. Então cuida, por isso que é importante tanto a autopercepção do que pode estar sendo feito errado, quanto um professor para auxiliar. Mas o material do César Ferreira é um material que ele, uma pessoa com formação musical, tem um grande conhecimento. E partituras principalmente, porque numa partitura, as revistas Canto Sul, a revista Canto Sul fez partituras para gaita ponto, a gente consegue comprar pela internet. E o legal das partituras é que a gente tem a numeração dos dedos, né? A gente tem, para cada dedo tem um número, 1, 2, 3, 4. E com a numeração a gente sabe que dedo colocar naquela nota e evitar de ter nós ou ter pulos desnecessários. E isso vai facilitar ao tocar. Então leia a partitura. Para ler partitura, essas revistas normalmente ensinam. A internet tem muita coisa. Ler partitura é fácil. Cada bolinha representa uma nota. Então a gente consegue, sabendo as notas do teclado, olhar para a partitura e conseguir ler. A partitura é a linguagem entre o autor de uma obra, de um livro, e o aprendiz que está ali tentando executar o que está escrito. Então, essa comunicação é feita através da partitura. Então, é primordial que principalmente um autodidata leia partituras. E essas foram as 7 dicas. Vou acrescentar uma dica extra, que é, mesmo que tu tenha interesse em ser autodidata, faça um esforço para ter um professor. Um professor presencial eu considero o melhor, principalmente se for um professor adequado, um bom professor, porque ele vai poder te corrigir ao teu lado, vai poder notar o que tu pode melhorar. Não tenho professor na minha cidade, como é que eu faço? Na internet a gente tem professores dando aula por Skype. Temos exemplos do Guilherme Garcia, do Thiago Rossato, entre outros aqui que eu posso esquecer. Então, procure um professor à medida do possível. Se achar caro, tente economizar. Às vezes a gente deixa de tomar uma cerveja, ir no churrasco e o dinheiro já sobra para pagar um professor. É tudo uma questão de prioridades. E essas foram as minhas dicas aí para um aprendiz na gaita ponto. Uma boa sorte e um abraço a todos.